Ai, Jesus, não, não tem problema. Já tá virado. Já tá aí, beleza. Esperando o pessoal chegar. Fechar a porta. Fechando a porta do porta barulho. aqui só anda, mas não faz nada não, tá? Ah, é? Não se preocupe, fala. Acho que não precisa ligar direto aqui. Isso aqui é bom Apareceu ali, Lô, 41% é o que? Ah, de bateria. bateria, né? Isso. Boa noite para vocês que já estão entrando, bem-vindos. Todos vocês, Ana Paula, Alejandra, sejam muito bem-vindos nessa nova live, né? Nós vamos iniciar daqui a pouquinho, o pessoal já está chegando. Então, só aguardar mais uns instantes para a gente já iniciar, tá bom? Então, vamos chegando e sejam muito bem-vindos. Edilaine, bem-vinda. Saudade de você, querida. Luciana, bem-vinda. Todos vocês já vão chegando e daqui a pouquinho a gente já vai iniciar esse momento falando um pouquinho de um tema muito importante, muito recorrente nos tempos atuais, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Então, para todos vocês que estão aí ligadinho conosco, só aguardar mais uns minutos e nós já iniciaremos aqui com esse tema muito importante, né? Falando um pouquinho aí de ansiedade. Importante não ficarmos ansiosos para essa live, mas tenho certeza que a gente vai contribuir muito para aquilo que pode ajudar você, né? E tenho certeza que é uma oportunidade também de Deus falar o nosso coração. Tá bom? Todos vocês, Patrícia, bem-vinda. Já vamos iniciando aqui. Vou só compartilhar aqui também do meu Facebook. Então, o pessoal já está chegando, né? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. A Mary, bem-vinda. Daniele Fernandes, bem-vinda, Dani, na nossa live. E hoje, né, antes de nós iniciarmos, nós vamos ter uma convidada aqui muito especial para falar um pouquinho desse tema, né, que tem assombrado tanto os nossos dias, na vida de tantos. Então eu convido você a ficar até o final dessa live. Hoje nós vamos falar sobre o que é a ansiedade, qual que é o momento da gente procurar ajuda. Então nós vamos, nesse momento, entender um pouquinho, né, de como que nesses tempos de pandemia a ansiedade tem atrapalhado ou estado aí de alguma forma na nossa vida. Vamos ajudar a identificar também, né, quem tem essa ansiedade. Caso você, né, que está participando pode não estar sofrendo com esse transtorno,
mas eu convido você a ficar conosco até o final, porque com certeza você poderá, né, ser canal aí de ajuda para alguém, né? Então, seja muito bem-vindo todos vocês que nos acompanham. E para a gente iniciar esse bate-papo, né, eu gostaria de convidar a Juscelia. Ela é psicóloga clínica, né, atende aqui na cidade de Varginha. E para convidar a Juscelia, e depois a gente já inicia aí diretamente no assunto. Então, só um momento que eu vou colocar ela aqui. E vamos lá. A Juscelia vai nos ajudar, né, a falar um pouquinho aí sobre esse tema. Boa noite, Juscelia, bem-vinda. Boa noite, Elaine. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus. Ai, que bom. Já falei um pouquinho sobre você, mas vou deixar para você se apresentar melhor aí para o pessoal, né? Falar um pouquinho quem é a Juscelia que vai participar conosco nessa live dessa noite. Tá jóia. Eu sou a Juscelia, sou psicóloga clínica, tenho formação como analista do comportamento e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade, né? Como que a gente enxerga se realmente estamos ansiosos ou não nesse momento que nós estamos vivendo. Verdade, Ju. E é um tema assim que tem tirado a paz, né, de muitos de nós nesses últimos tempos. Talvez por sofrer desse transtorno e não saber qual é a hora de buscar ajuda, ou muitas vezes por conviver com pessoas que têm esse transtorno, né? Então, eu acredito que essa live vai ser muito importante para todos vocês que nos acompanham, para nós também partilhar um pouquinho, né, do nosso conhecimento e também colocar à disposição de vocês para uma possível ajuda, né? Isso, para vocês saibam certinho qual é o momento e a hora de buscar uma ajuda profissional, onde eu devo encontrar essa ajuda. Então, nós vamos iniciar então esse momento. Caso você tenha alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários dessa live. Algumas pessoas já enviaram algumas perguntas para o meu WhatsApp pessoal, para o WhatsApp da comunidade Graça e Misericórdia. Mas, de qualquer forma, se você tiver alguma pergunta também, você pode colocar aí nos comentários, né? E se der tempo, a gente responde aqui na live ao vivo. Se não der, a gente tenta te chamar aí no particular e te responder e te ajudar de alguma forma, tá? Agradeço também a Paróquia de Santana, que vai estar também retransmitindo essa live, né, através do Facebook da Paróquia de Santana. E com isso, né, para a gente iniciar bem, Gisele, nós vamos pedir o Espírito Santo de Deus, né, que possa nos dar o discernimento necessário do que falar, como falar, e também já colocando cada pessoa que nos assiste, para que essas pessoas também, através do Espírito Santo de Deus, possam sentir o que realmente, né, Deus quer falar ao coração de cada uma delas nessa noite. Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente Todas as coisas, segundo o mesmo segundo o Espírito, mesmo Espírito, gozemos e sempre vivemos sempre da sua consolação. por Cristo Por Senhor Cristo, nosso. Senhor nosso. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos lá, Gisélia. Eu acho que a primeira coisa que seria interessante nós iniciarmos nessa live é esclarecer o que de fato é a ansiedade. Porque às vezes a pessoa só tem um sentimento ruim, às vezes a pessoa, às vezes tem gente que fala, eu tenho dor de barriga antes de fazer alguma coisa, eu tremo, eu faço isso, eu sou uma pessoa ansiosa. Né? Então, antes, eu acho até da gente entrar de fato no assunto, é importante a gente esclarecer o que é
ansiedade? Com certeza. Então, Elaine, a ansiedade é uma patologia que ela vem, né, em comprometimento do desempenho da pessoa. Um exemplo, existem sim pessoas que falam, né? Eu sinto uma ansiedade, eu sinto um desespero, eu sinto dor de barriga quando eu vou apresentar em público, quando eu tenho que ir para o trabalho. Então, a ansiedade ela passa a ser uma patologia, né? Passa a ser um excesso, ela vem ser algo que dá um desconforto na pessoa. Então, assim, o que, que é a ansiedade em si? É tudo aquilo que me dá um desconforto que foge da normalidade. Então, um exemplo, eu preocupo. Preocupar é natural, mas eu preocupo em excesso. Eu quero saber o que, que vai acontecer amanhã, eu já quero saber o que, que vai acontecer daqui a um mês, eu já tenho que começar a me organizar. Então, é tudo aquilo que vem do excesso, o excesso do sentir, a intensidade, a frequência, a duração daquilo, né? Quanto tempo, a interferência que aquilo tem no meu dia a dia é o que define a ansiedade. Algo que vem trazer um desconforto fora da normalidade. Ótimo. E é interessante, né, Juscelio, que às vezes a gente associa a ansiedade somente como algo totalmente ruim, sendo que a ansiedade todos nós temos, né? E até é importante que nós tenhamos essa ansiedade, porque ela vem nos alertar o nosso corpo de que uma ameaça, algo vai acontecer, né? Então, o problema está a partir do momento que isso já não está mais sendo saudável para mim. A partir do momento que eu identifico que essa ansiedade já está, como a Juscelia disse, fora da normalidade, né? Já está sendo anormal. Porque uma ansiedade é algo que até nos impulsiona, né? Se a gente pegar lá no, vamos pegar lá no início do mundo, né? Os homens lá precisava ter essa ansiedade quando vinha um animal atacar, né? Quando eles precisavam, sei lá, ter uma comida. Então tinha que ter a ansiedade, é essa alerta, né, para o nosso corpo que algo pode nos ameaçar. E quando a gente traz isso para os dias de hoje, é muito importante compreender isso, porque às vezes no nosso trabalho, né, a gente percebe que algo lá está nos ameaçando, ameaçando o meu eu, a minha vida, na minha família, no meu relacionamento. Então, essa ansiedade todos nós temos e é interessante que tenhamos que ela nos move, né? Uma energia aí que move a nossa vida. Mas é importante a gente saber quando que essa ansiedade já está se tornando o que a gente chama na psicologia, né, de patológica, de anormal, quando eu já não estou no ponto de equilíbrio exato da ansiedade. Ju, como que a gente poderia identificar isso, né? Você falou aí, você até deu alguns exemplos de algumas situações que, né, podem trazer ansiedade, apresentar um trabalho, uma entrevista de emprego, talvez quando eu me deponho num relacionamento, ter que conhecer a família do namorado, enfim, são situações, né, como que a gente pode perceber se essa ansiedade está dentro do grau da normalidade ou se ela já está se tornando patológica? O que que acontece, Elane? Ela foge da normalidade de acordo com a intensidade e a frequência que ela aparece. Então, assim, nós precisamos sim ter essa ansiedade. É natural, é interessante, é desafiador para a gente, né? Que tenhamos esse impulso a querer lutar, a querer que chegue logo, a querer que seja legal. Mas a partir do momento que essa questão da ansiedade passa a ter uma intensidade que prejudica a minha vida social, o meu desempenho, que isso começa a acontecer várias vezes no dia. Por exemplo, uma viagem que vai acontecer daqui um mês. Isso apresenta de manhã, de tarde e à noite. Isso passa a ser frequente nos meus pensamentos. Tem uma duração o dia inteiro, tem uma interferência no meu desempenho social,
profissional do indivíduo, isso passa a ser patológico. Quando o meu corpo começa a responder demais, né? A gente fala muito, o que não sai pela boca sai no corpo. Então Verdade. vem aquela, aquela dor de barriga frequente, aquela dor de estômago, aquela dor de cabeça. Então, quando isso vem em intensidade que foge da normalidade, isso passa a ser patológico. Né? Nós temos várias consequências da ansiedade. Passa a ser patológico quando transforma num pânico, numa ansiedade generalizada, né? Numa questão de uma fobia social, uma fobia específica. Então, é quando realmente foge daquele controle, né? É intenso demais a ponto de tomar conta do meu dia inteiro se deixar. Eu vou ter pernas tremendo, eu vou ter unhas sendo roídas, eu vou ter inquietação, eu vou ter descontração, desconcentração, as minhas funções cognitivas não vão estar preservadas, porque eu vou estar pensando só naquilo, então isso passa a ser patológico. Legal. Então, aí a primeira dica, né, que nós deixamos para todos aí que nos acompanham nessa live, então é estar atento, né? Você já virar esse holoforte, esse olhar para você agora e começar a identificar a intensidade, como a Gisélia disse, a frequência, né, dessa ansiedade e o quanto ela tem interferido na sua vida aí no dia a dia, né? Gosto muito Uhum. quando a Juscelia coloca, né, que às vezes uma situação que vai acontecer, vamos colocar assim, daqui 2 dias, uma entrevista de emprego, desde hoje o meu corpo já começa a apresentar esses sinais, né, a ponto de ter total desconcentração, muitas vezes das atividades diárias e interferir, né, no dia a dia. Então, muito importante a gente aí nessa primeira dica prestar atenção nessa intensidade, nessa frequência, de como tudo isso está acontecendo dentro de mim. Então, a primeira dica aí. É importante, né, Juscelia, a gente. Muitas pessoas até me mandaram perguntas no sentido assim, de que essa sensação de que algo ruim vai acontecer e que tem que ser evitado, né? A pessoa pode entender isso como uma ansiedade o tempo Pode, todo. Elaine. Por quê? A ansiedade, ela deixa o corpo em hipervigilância. Então, ela vem me fazer que eu esteja sempre atento para algo, a maioria das vezes ruim, porque a gente nunca fica em alerta para coisa boa, né? Sempre a gente fica em alerta para coisa ruim. Então, assim, isso é uma forma do corpo mostrar essa descompensação do que eu sinto. Por que nessa intensidade? Qual é essa necessidade de sentir nessa intensidade a ponto de ter medo que algo ruim vai acontecer? Né? Então, assim, o meu corpo já está tentando me preparar para algo que nem aconteceu. E se a gente for trabalhar com probabilidade, um exemplo bom é quando a pessoa vai viajar e aí ela morre de medo de estrada. Porque, eu tenho medo de sofrer acidente, porque aí eu já fico tenso. Gente, quantas vezes essa pessoa já sofreu acidente? Talvez nunca sofreu acidente. Talvez pegue a estrada frequentemente e nem teve acidente. Então, assim, qual a necessidade de ter uma hipervigilância que gera um medo, que gera um desconforto diante daquilo que talvez nem pode acontecer, né? Que muitas vezes, graças a Deus, nem acontece. Então, é Verdade. normal, sim, que isso seja um sintoma de ansiedade. No processo terapêutico, nós conseguimos elaborar isso, porque nós não focamos somente na ansiedade como patologia, mas nós queremos conhecer o que está por trás daquilo, qual a história de vida do sujeito ao pegar a estrada, ao se deparar com alguma situação nova, né? Então, a gente consegue trabalhar isso no setting terapêutico. Ai, legal, Ju. Outra coisa, né? Eu vi até ali, João Carlos perguntou, e já deixar mais uma vez em aberto para você que nos acompanha, se gostaria de fazer alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários, na medida do possível, a gente vai falando aqui, né? Sanando essas dúvidas. João Carlos perguntou a respeito da ansiedade na alimentação.
também eu acho que pode ser aí, né, de uma válvula de escape para a gente tentar liberar essa ansiedade do corpo, né? Muitas vezes na alimentação. E aí ele fala como controlar. Como controlar, a gente vai falar só no finalzinho. Gente, quem que não tá gordinha agora na pandemia, Elaine? Tá Não tem jeito. difícil. Estamos todos com ansiedade na alimentação, né? Jogando para alimentação. A questão é, a ansiedade, ela está muito ligada com as compulsões. Então, quando ela torna-se patológico, ela vem trazer as compulsões. Compulsão alimentar, compulsão por compras, muitas vezes. Então, assim, todo excesso tem uma falta. Se me falta o controle emocional, a maioria dos ansiosos tem a necessidade de estar no controle de tudo, né? Então, se foge do meu controle, eu quero poder controlar alguma coisa. Então, o que que eu faço? Põe para dentro. Então, assim, o que que acontece agora nesse momento de pandemia? Eu não posso controlar o vírus que está lá fora. Eu não posso controlar se amanhã, por exemplo, eu vou ter meu emprego ou não. Se as aulas vão continuar online ou não. Então, o que que eu faço? Eu como. Então, essa compulsão alimentar é para saciar algo que está desorganizado aqui dentro também. Por isso a importância da terapia. Se nós elaboramos isso que está desorganizado aqui dentro, não tem necessidade de pôr para dentro, sendo que já está saindo, né? Já está para fora. Então, a ansiedade, a compulsão alimentar, ela anda junto, sim, porque eu estou ansioso, meu corpo está em hiperalerta, eu tenho essa necessidade de me alimentar, de ter coisas que me dão prazer. Uma dica muito importante, Elaine, que eu acho importante para isso. A ansiedade, ela tem neurotransmissores, né? Então, assim, se eu tenho uma baixa serotonina, automaticamente eu sou mais ansioso. A serotonina é um hormônio do bem-estar que eu encontro onde? No exercício físico, numa alimentação saudável, numa vitamina D, quando eu tomo sol, por exemplo. Então, se eu tenho a baixa serotonina, né, e ela é o hormônio do bem-estar, o que que dá bem-estar pra gente? Comer. E É aí eu verdade. vou buscar outra coisa. Então, nada mais é do que uma válvula de escape, que não seria correta, porque a válvula de escape correto é praticar exercício físico, mas eu como. Então, infelizmente, é uma compulsão. Verdade. Joyce. João Carlos está falando lá que ele está imenso nessa quarentena. Estamos, João, pode ficar tranquilo, viu? Então já ficou uma dica para você aí, viu? É importante, Ju, né, como você já falou um pouquinho, que a partir da ansiedade a gente tem muitos transtornos, né, associados. Uma fobia social, uma ansiedade generalizada, enfim. Vamos falar rapidamente, né? Só para as pessoas também ter um pouquinho desse conhecimento. A gente falar só alguns, né? Não sei se dá tempo de falar todos, mas falar alguns que são talvez até mais comuns. Sim. O mais comum que eu vejo no meu ponto de vista, né, é a ansiedade generalizada, Elaine, e o pânico. Então, assim, o pânico, o transtorno do pânico, gente, nada mais é do que ansiedade em excesso. Então, nós precisamos ter alerta em relação a isso, né? Ah, eu sou ansioso, tem muita gente que brinca, né? Ah, eu sou ansioso, sou ligado no 220, mas existem consequências disso. Então, como que eu identifico estando num quadro de pânico? É a palpitação, é a sudorese, é o tremor, é não conseguir, né, estar diante de muitas pessoas ou de um ambiente fechado, mas algo que é determinante para o pânico, muitas vezes, vem esse medo de morrer. Mais uma vez, interligado com essa questão de não estar no controle de tudo. Né? Então, assim, precisamos ficar muito atento, porque o transtorno do pânico está frequente, principalmente nesse momento de pandemia. Então, eu identifico o pânico quando realmente sai do controle. Eu começo a ter respostas imediatas do meu corpo, com taquicardia, com desespero mesmo. Tem gente que numa crise de pânico, né, até perde, tem essa sensação de perder o ar. Gente, não tá perdendo o ar, tá normal, se for verificar.
Uma dica muito importante, Helene, para quem tem crise de pânico, né? Algo que a gente pode trabalhar são os 5 sentidos. Então, por exemplo, eu estou numa crise do pânico, meu corpo está parecendo que está desfalecendo, eu estou perdendo sentido, eu estou perdendo o ar. O que que eu faço? Gente, trabalho os 5 sentidos. Senta, mãozinha na perna, né? E pensa: o que que eu estou vendo? Ah, eu estou vendo uma televisão. O que que eu estou ouvindo? Estou ouvindo barulho de uma música. O que que eu estou sentindo? Cheiro de perfume. Ah, na minha boca tem gosto de bala e as minhas mãos estão quentes. Automaticamente eu estou consciente. Se eu estou consciente, eu volto para o meu estado de normalidade. Entendeu? Uma dica aí para quem tem crise do pânico, tá? Trabalhe os 5 sentidos que as coisas podem melhorar. Outras Ótimo. questões, né? Tem as fobias, então a fobia específica, a fobia social, a específica, ela é específica mesmo. Então, o medo de dirigir, o medo da altura, né? O medo de aranha. Então, nada mais é do que uma ansiedade em excesso, que o meu corpo fica hipervigilante diante do estímulo. Então, o que que eu faço para essa questão, né? O que que eu busco para essa fobia específica, né? Eu tenho que ver como que o meu corpo responde diante dessa ansiedade. É controlando, gente. É estando diante do ambiente e controlando o corpo também, né? A fobia social nada mais é do que essa questão também, né? Não consigo estar em público, me sinto desesperado, é um medo excessivo. E aí tem algo que determina isso é quando torna-se prejudicial no relacionamento social. Eu não convivo mais com ninguém. Não consigo mais conviver, não consigo ir num show, não consigo ir no centro. Então, a fobia social é quando passa do limite, né? Desse limite da convivência. Um muito importante que eu acho que a gente não pode esquecer é o toque, né? E Verdade. toque. Aqui, vamos ter lives especiais só para falar do toque, da síndrome do pânico, porque são assuntos muito recorrentes e às vezes as pessoas se identificam errado, né? Às vezes a pessoa, eu Uhum. tenho mania disso, ou, ai, sei lá, minha pressão baixou. E então é importante ter uma identificação correta, né? Mas vamos Com falar do certeza. toque. Então, o toque, pessoal, ele tá internamente ligado, né, inteiramente ligado na obsessão e na compulsão. Transtorno obsessivo compulsivo. É o lavar as mãos demais, é o organizar demais, né? As pessoas às vezes dizem: "Ah, eu sou perfeccionista". Quando foge do perfeccionismo, gente? Quando eu quero mandar na mesa do outro, quando eu chego na casa do outro já me incomoda, tá tudo torto. Eu tenho essa necessidade de estar tudo muito bem controlado, são as compulsões mesmo, entendeu? Então, o toque nada mais é do que ritual. Exemplo, vou lá, fecha a torneirinha do gás. Na hora que eu estou subindo a escada, fechei a torneirinha do gás, eu tenho que voltar, abrir e fechar. Fechei. Ah, eu tranquei a porta. Eu tranquei e fico lá. Tranquei, tranquei, tranquei. Se você não comete o ritual, parece que você nem dorme. Parece que dá aquela sensação, né? E agora? Será que eu fiz? Gente, fez. E na terapia a gente trabalha isso, né? Colocar, vamos, não sou da comportamental, né? Não é a minha praia, a verdade, mas colocar em extinção realmente esse tipo de comportamento. Vou lá, tranca, olha para a porta. Eu tranquei e vai embora. Não precisa ser escravo dos rituais. O toque muitas vezes nos torna escravos desses rituais. E nada mais é do que ansiedade em excesso. Verdade. E depois a gente vai falar, né, como a partir dessa identificação, como que qual que é o momento de buscar essa ajuda, né? E Uhum, a gente fala assim, às vezes as pessoas acham até engraçado, né, Ju? Porque, né, quando a gente pensa, às vezes as pessoas que estão aí nos acompanhando vão até se identificando com algumas coisas, mas a gente entende que é um sofrimento muito grande, né? com certeza. A pessoa sofre com isso, então não é uma coisa assim, né, que para quem ouve talvez é até engraçado, mas causa um sofrimento no indivíduo, né? Com certeza. Então, por isso que é importante a gente identificar tudo isso, falar sobre isso, porque
ajuda é essencial, né? Ajuda Sim. é primordial para a gente conseguir enfrentar tudo isso, né? E uma coisa muito importante, né, Elaine? A princípio vira piada, vira brincadeira, né? Mas a gente precisa respeitar o outro, porque, gente, cada um tem uma intensidade para as coisas, cada um sente numa intensidade. Então, falar para o ansioso que ele não pode ser ansioso é a mesma coisa de falar para uma roda que a roda não pode rodar, né? Então, assim, é complicado para ele está tentando sair daquilo ali. Então, assim, entender, né, estar ali, acolher o outro da forma que ele é, mas ainda assim tentar orientar, aconselha as pessoas que você ama a buscar terapia, né, a estar em coisas que fazem bem para elas, sim, para a gente conseguir eliminar essa ansiedade. Mas respeito é tudo, né, Elaine? Com Respeitar certeza. até o ritual do outro. Exato, com certeza. E a gente teve duas perguntas, né? A Josiane falou se as pessoas que já são assim controladoras, se ela tem uma tendência mais facilitada para se ter aí uma ansiedade generalizada ou uma crise de ansiedade, Sim, demais. a idade dela, né? Demais. Pessoal, nós temos temperamentos diferentes, temos personalidades diferentes. E aí, algumas pessoas tendem a ser mais controladoras, sim. Então, elas tendem também a ser mais ansiosas. Por quê? As pessoas não colaboram, né? Nem todo mundo tem que ir no teu ritmo, cada um tem um ritmo diferente. Então, a sensação que ela tem é: ninguém colabora, todo mundo é devagar. É a mesma coisa, né? Trabalhar com alguém, vamos, pega no tranco. Então, assim, essa pessoa que tem essa tendência precisa se policiar para não ser inconveniente com o outro também. Cada um tem um ritmo e estar acelerado demais também não é saudável. Conheço pessoas extremamente aceleradas que tiveram AVC, por exemplo, né? Então, nós estamos falando de patologia. É bom ser proativo, mas é diferente querer que todo mundo siga o meu ritmo, porque não é justo com o outro. Cada um aprende de um jeito, desenvolve de um jeito, elabora suas emoções de um jeito. Cabe a mim respeitar o espaço do outro. Eu edifico onde dá, onde cabe a mim edificar, né? Vamos mais rápido, fulano, vamos fazer assim mais rápido. Mas tem que tomar cuidado, porque tem tendência, sim, a tornar-se mais ansioso. Verdade. A Mary também, um grande abraço, minha querida, mandou uma pergunta muito interessante. Ela fala, né, como tratar a ansiedade infantil em excesso. É interessante porque, né, às vezes nós estamos aqui falando de questões que deveriam ser questões só de adultos, né? Mas infelizmente hoje as nossas crianças têm já sofrido transtornos psicológicos, situações Uhum. emocionais, né? E, claro, né, no final, Mary, nós vamos falar a questão dessa ajuda terapêutica, né, que é o caminho mais seguro, vamos dizer assim. Mas, Ju, será que a família pode ajudar essa criança de alguma forma? Quando mãe, pai, tios, avós identificam na criança, né, uma ansiedade aí em excesso, como será que nós, enquanto famílias, podemos ajudar essas crianças? Sim. Elaine, a criança nada mais é do que muitas vezes o reflexo do adulto. Então, a primeira coisa, nós precisamos identificar que se o filho está sendo um reflexo do pai, eu como pai, como mãe, o que que eu estou transferindo para meu filho, né? Então, assim, quando a ansiedade ela vem na criança, a criança, a primeira coisa, ela precisa ter rotina, ela precisa ser frustrada, ela precisa sentir amor, medo, ela precisa saber elaborar emoções. Quando a criança vem com a ansiedade, né? Ela quer comer demais, quer brincar demais, pega um brinquedo, pega outro, pega outro. Então, o que que eu faço diante de uma situação dessa? Gente, estabeleço rotina. Criança precisa ter hora para acordar, para tomar um café, e ali é o papel de pai e mãe mesmo, dando o exemplo de não estar com o celular na mão.
por exemplo, porque se ela já é ansiosa, ela não vai concentrar na comida, ela vai querer comer olhando para o celular, e aí vai ficar mais gordinho, né? Porque não vai mastigar, não vai fazer nada certinho. Então, a criança precisa de rotina, precisa gastar energia. A gente às vezes vê muito isso no consultório, né, Elaine? Pessoas que os pais, a sociedade cobra, o padrão social cobra que nós demos sempre conta de tudo, que a gente trabalha em excesso para ter um padrão social. E cada vez menos as crianças estão gastando energia. Gente, porque éramos felizes antes, mais felizes. Por que não tinha tanto isso antigamente? Porque a gente brincava de pique-esconde, a gente jogava bete na rua, a gente jogava o que era possível, a gente estava brincando, né? Então, o nosso corpo estava em movimento. Se a criança que também produz serotonina não produz isso, e ela já tem aquele, né? É uma panela de pressão, é uma energia embotada ali fechada. Por quê? Não, precisa pular uma corda, precisa pular uma amarelinha, precisa disso, precisa estar além do celular, né? Então, assim, quando identificado, o processo terapêutico infantil, ele é lúdico, então ele vem através do brincar, é onde a criança, ela vem trazer muitas coisas da convivência familiar, porque talvez ela está ansiosa porque os pais estão num processo de separação, porque ela está com problema de aprendizagem, talvez ela está ansiosa por N motivos e ela não consegue verbalizar. Muitas vezes porque o pai e mãe, ó, não tem tempo de escutar. Né? Não é só ouvir, gente, é escutar, saber o que a criança sente, saber realmente como que foi o dia na escola. Então, a criança precisa de escuta, de afeto, de cuidado. Temos muita criança com problema de aprendizagem por causa de falta de afeto em casa. Muito. Acho que travou aqui, só um minuto. Só um minuto, já já a Juscelia volta aqui. Ai, ela caiu. Então, só um minuto, gente. O assunto tá tão interessante, né? Mas a gente teve um problema na internet, na conexão com a Juscelia. Daqui a pouquinho ela volta aqui para a gente continuar esse assunto, né? Falando aí sobre essa ansiedade na infância, né? E importante a gente ver como que a gente vai lidar com isso, né? Em tempos de pandemia, onde tantas coisas são restritas a nós. Então, só um minutinho. Nós já vamos colocar a Juscelia aqui novamente. Só um minuto, já tá voltando. Oi, Lane, o que aconteceu com a minha internet? Voltou. Tava falando que na hora Voltou. que o assunto tá ficando bem interessante aqui, bom, infelizmente caiu, né? Desculpa, Mas gente. pode continuar, Gisele, fica à vontade. Mas é isso, Elaine. Amor, carinho e atenção é mais barato do que iPhone, né? Então, assim, vamos ficar atentos a isso. Muito mais do que padrão social, do que ter o que amiguinho tem, a criança precisa de afeto. Problema de aprendizagem muitas vezes está relacionado à falta de afeto dentro de casa. Ansiedade muitas vezes está relacionado na criança, né? Relacionado à falta do diálogo dentro de casa. Nem tudo a criança precisa participar, mas às vezes ela precisa sentar, ter uma rotina, ter um limite, uma frustração e amor também. Exato. E é importante, né, quando a Juscelia fala essa questão de frustração, é uma palavra que às vezes pesa tanto pra gente, né? Nossa, eu vou ser frustrado, né? Mas é realmente, é frustração nesse sentido de colocar o limite, né? De nem tudo que convém a ela naquele momento. Então é importante a gente
identificar muito isso em nossas casas, né? Então, essa relação é muito importante com a criança, né? Tem uma pergunta muito legal aqui também, Ju, da Nudiele. Ela fala qual é a relação entre a ansiedade e a pele. Contribuir um pouquinho com a Ju. Ela caiu novamente. Então vamos lá no Nudiele. Daqui a pouquinho a Juscelia entra para falar com a gente sobre isso. Adiantando um pouquinho desse assunto, sempre gosto de falar que a nossa pele é o limite do mundo interno e do mundo externo. Então, todas as coisas que não estão bem resolvidas dentro de nós podemos sim jogar para essa pele. Claro, existem sim situações que envolvem o dermatologista, um alergista, existem sim, né? São profissionais que estão aí à disposição disso mesmo. Mas muitos de nossas questões interiores, muitas de nossas emoções, muitas de situações que nós não conseguimos lidar, nós jogamos para essa pele. Justamente porque na nossa pele, né, é onde está o limite entre o meu mundo interno, entre as coisas dentro de mim, que seriam minhas emoções, meus sentimentos, as minhas experiências, todas as coisas que eu já vivi na minha vida com esse mundo externo, né? Que são as coisas que vão chegando até mim a cada dia, seja relacionado ao meu trabalho, seja relacionado aos meus estudos, seja nos meus relacionamentos, seja nos meus afetos, né? O que seria esse afeto? Tudo aquilo que me afeta de alguma forma, né? Então, seja aí nas minhas relações, no que for, entre esse afeto e esse mundo interno e esse mundo externo, estão aí muitas vezes para... Tem várias doenças. Um exemplo, a desindrose, que geralmente dá na sola do pé, às vezes dá na mão também. Ela é uma doença que pode ter o seu cunho na emoção, no psicológico, na ansiedade, né? Juscelia vai voltar aí conosco. Vamos lá. Aí já falei um pouquinho para você aí no DL. Ju, voltou! Que não pega direito. Sem problema, já adiantei um pouquinho sobre a relação da ansiedade com a pele, mas se você quiser complementar alguma coisa? As urticárias, muitas vezes, né, Elaine? As urticárias emocionais. São, né? E essa pele realmente é o nosso limite, né? Do mundo interno com o mundo externo. Teve uma pergunta também a respeito das redes sociais, se isso pode agravar, aumentar a minha ansiedade, caso eu já tenha uma tendência, né? Ou se eu já identifiquei essa ansiedade em mim, né? Patológica. Se essas redes Uhum. sociais, se a mídia em si, assistir, né? Muita televisão, informação demais, pode talvez causar um aumento, um dano maior. Acho que ela caiu novamente. Ju, Célio, está conseguindo nos ouvir? Acho que está travado o vídeo para Ju. Carlos. Ai, a Ju caiu novamente. Mas então, João, né, e o pessoal que está nos assistindo, realmente esses fatores pode sim, né? Pode atrapalhar aquilo que já não está bem resolvido dentro de mim.
Então, no caso de eu já ter essa predisposição a uma ansiedade, vamos colocar um exemplo prático, né? Uma pessoa que tá dando várias crises ansiosas por medo de morrer, por exemplo. Vendo muita notícia sobre o atual situação do mundo, coronavírus, mais de não sei quantas mil pessoas mortas no Brasil, mais de não sei quantas mil pessoas já da marca dos 10 milhões de contaminados no mundo, com certeza isso pode influenciar. Então esse fator externo pode sim aumentar, trazer um agravamento nessa ansiedade, né, que está aí dentro de mim. Então é muito importante nós selecionarmos aquilo que nos faz bem e aquilo que não faz. Então isso é algo que todos nós conseguimos fazer, né? Isso é bom a gente trazer tanto para o campo da mídia, sociais, quanto também nos relacionamentos, quanto também em qualquer situação da nossa vida, né? Eu consegui separar aquilo que realmente me faz bem, que me traz conforto, paz, segurança, e aquilo que não me faz bem, aquilo que realmente aumenta a minha patologia, aquilo que realmente aumenta a minha predisposição a uma síndrome do pânico, né? Enfim, a todos os transtornos que podem trazer. Então é muito importante sempre nós nos observarmos, né? Eu observar a mim mesmo, me entender enquanto pessoa, me entender quanto ser humano, para que eu possa cuidar, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu acho que é importante, muitas vezes nós, quando falamos de patologias, de doenças físicas, nós tomamos muito cuidado, né? Por exemplo, eu não vou beber refrigerante porque pode me dar colesterol. Eu vou fazer uma atividade física porque pode ajudar o meu organismo. Eu não vou comer isso. Tô resfriado, não vou me expor ao vento, a uma água gelada para a garganta, enfim. E nós deveríamos ter esse mesmo cuidado com a nossa mente, com o nosso psicológico. Então nós deveríamos ter esse mesmo cuidado, né? Trazer também aquilo que eu vejo que não me faz bem, eu não trazer para mim, né? Então, é importante que todos nós possamos fazer essa avaliação. Pessoal, já estamos quase chegando ao final da nossa live. Vamos colocar a Ju aqui para a gente finalizar com alguns comentários, que é importante. Josiane fala aí do filme Divertidamente, né, que fala um pouquinho sobre as emoções. Verdade, é um filme... Ele até é em forma de desenho, né, Josiane? Mas é um filme que fala, né, de como que funciona a gente. Claro que não é daquela forma, porque tem a arte envolvida, mas eu acho que ele é um bom espelho, né, para que a gente entenda como que funciona as emoções dentro de nós. Vamos lá, vou colocar a Gisele aqui mais uma vez. Só um minuto, a Gisélia vai entrar aqui conosco novamente. Que aí nós vamos entrar para o nosso último momento, que é quando eu devo procurar ajuda, quando que eu percebo qual ajuda, né, que vai ser de acordo aí com a minha real necessidade dentro do nosso tema de ansiedade. Vou tentar pôr aqui mais uma vez, Ju. Não tá dando certo, mas vamos colocar aí. Luciano está assistindo, bem-vindo, Lu. Cidinha Silva, bem-vinda. Vamos lá, gente, só mais um minuto que eu vou tentar colocar a Gisele aqui conosco novamente.
Já enviei o convitinho, assim que a Juscelia visualizar, ela entra ao vivo conosco. Então, Ju, na hora que você visualizar o convite, pode entrar conosco novamente. Mais uma vez, vou tentar colocar a Ju aqui. Vamos lá. Acredito que a Juscelia teve um problema com a internet. Vamos tentar mais uma vez. Só um momento para quem está chegando. Nós estamos fazendo essa live sobre ansiedade. Então sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando, está no finalzinho, mas essa live vai estar disponível no canal, né, na página do YouTube da nossa comunidade. Então, Comunidade Graça e Misericórdia, depois você pode compartilhar. E nós vamos deixar disponível também no Facebook e no Instagram para você, né? Talvez você queira compartilhar com alguém. Oi, Ju, agora deu. Mãe, na verdade é que eu tô testando a ansiedade do pessoal. Olha só, vai funcionar esse teste, viu? Ai, gente, o bom é que nós estamos em duas psicólogas, então qualquer coisa você responde, né, mãe? Eu tento socorrer aqui um pouco. Ai, gente, mas a conexão aqui em casa é péssima, mas nós vamos levando. Vamos, mas que bom. Eu acredito, Ju, que até aqui também já deu para tirar bastante dúvida do pessoal, né? Igual eu estava falando, nós vamos deixar disponível também, porque às vezes a pessoa assiste e fala: Nossa, que legal, lembrei de alguém que precisa ouvir isso. Então vai estar disponível aí no Facebook, Instagram da Comunidade Graça e Misericórdia, no YouTube também, Comunidade Graça e Misericórdia, para que você possa compartilhar aí com seus amigos, enfim. Ju, a gente já está caminhando para o finalzinho, né? Passa tão rápido. A gente acha que uma hora é muito, passa rápido. Verdade. E a pergunta, né, que eu acho que vem sanar todas as dúvidas aí, é quando que eu percebo que eu preciso buscar ajuda e aonde eu encontro essa ajuda? Quando eu percebo, Elaine, quando tem um comprometimento, né, social, quando começa a ter esse incômodo de não conseguir conviver com essa ansiedade, quando tem algo, né, prejudicial no meu trabalho, quando eu verifico que o meu corpo está respondendo mais, né, quando eu estou tendo mais taquicardia do que algo sim de ansiedade, quando eu estou com sudorese, quando estou perdendo a paciência e tendo outros transtornos relacionados a isso, porque a ansiedade ela anda muito, né, com a questão de depressão, com a questão de oscilação de humor, com as questões de personalidade. Então, eu busco ajuda quando deixa de ser normal, dentro de toda a ansiedade que nós sentimos quando impulso a fazer, mas quando passa a ser realmente patológico, gerando esse desconforto, essa descompensação de humor, de temperamento, né, de incômodo, de não conseguir estar atento, concentrado, quando vai além daquilo que eu consigo controlar. Eu já não consigo controlar, já é o ápice, né? Quando eu já perco aquele controle de, opa, peraí, né? Já tô perdendo sono, tá alterando o apetite, tá alterando o humor, aí precisa procurar, né, gente? Não espera os três, não, hein? Não espera sono, humor e essa questão de apetite, não.
já viu que não está dormindo direito, viu que ou está dormindo demais, ou acorda com vezes picadas na noite, estou comendo demais, estou tendo oscilações de humor, já procura ajuda que quanto antes tende a não tornar-se patologia ou então algo mais, né, grave, igual a gente falou, do pânico, do toque e tudo mais. Juscelia, o importante, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntas no RH, né? Recursos Humanos, foi a sua primeira experiência, a minha primeira experiência no contato com RH. E o quanto que em entrevista de emprego é perceptível uma pessoa com nível de ansiedade exagerado. Às vezes, é até triste falar, pessoas perdem vagas que elas têm competência necessária para aquele cargo, para aquela vaga, e acaba perdendo essa oportunidade por conta da ansiedade, né? Como experiência em recursos humanos, né, já tive pessoas que não conseguiram nem entrar dentro da sala de entrevista, né? Experiência em RH, pessoas que não conseguiram fazer um teste, escrever o nome no teste, pessoas que na hora da entrevista trava totalmente e infelizmente, né, devido a essa ansiedade não trabalhada. Então, isso é um sinal, né, também, como a Gisélia disse, você já observar que está comprometendo seu dia a dia, né? Nesse caso, estou dando exemplo de recursos humanos, né, entrevistas, quantas pessoas nós vemos que perdemos oportunidades boas para cargos, são pessoas competentes, mas que infelizmente naquele momento a pessoa não consegue nem entrar na sala da entrevista. Então é importante a gente buscar essa ajuda, né? E onde que eu acho essa ajuda, Juscelia? Conte-nos. Quem vai me ajudar? Quem vai ajudar, pessoal? A princípio, o psicólogo, né? Então, assim, nós temos psicólogos clínicos em clínica particular, temos psicólogos pelos planos de saúde, temos os psicólogos na assistência básica, no posto de saúde. Então, procura desde o posto de saúde do seu bairro, algum, né, lugar que seja conveniado aos vários planos que nós temos na cidade ou uma clínica específica, né? Uma clínica que seja de um profissional específico. É um leque, gente. Aqui na cidade nós temos a Unifenas com atendimento gratuito, né? A nossa formação vem de lá, né, Elaine? Então, assim, tem as supervisões, os estagiários conseguem atender. Lembrando que psicologia tem o sigilo absoluto desde que não coloque sua vida em risco. Então não tem nada de, conhece fulano, mas conhece meu irmão, mas conhece, vai contar. Gente, não existe isso. Nós trabalhamos com sigilo absoluto desde que não coloque sua vida em risco. E um tabu, né, Elaine? Onde procurar? Psicologia, gente, não é para louco. Pelo contrário, é para não ficar louco. É para a gente conseguir elaborar isso. Quem dera se todos fizessem terapia, se todos estivessem bem resolvidos consigo mesmo, a ponto de não ferir as emoções do outro, a ponto de ser um pai melhor, um esposo, uma esposa, uma mãe melhor. Então, psicologia vem, né? A terapia vem para ajudar a reorganizar muitas questões. Então, esse leque de possibilidades, né? No CRAS, no CAPS, no posto de saúde, em vários, tem psicólogo que atende em projeto social, várias questões. Procure ajuda, não espera chegar lá na frente, né? Para que aí sim seja um caso que precisa entrar com alguma ajuda psiquiátrica ou medicamentosa para procurar ajuda, certo? Ótimo. Algumas pessoas já estão aí procurando, né? Perguntando se atende pelo Serpran e tal. Depois, no final dessa live, a gente pode colocar à disposição, sim, os nossos contatos, né? Caso você queira aí um aconselhamento, iniciar uma terapia. Como a Juscelia disse, hoje ela atende, né? Como psicóloga clínica. Você também pode entrar aí no perfil dela, que também está aí
vamos compartilhar aqui pela comunidade Graça e Misericórdia, pode procurar. Nós, né, somos um dos profissionais que estamos à disposição, né? Mas também existem muitos bons profissionais aí pela cidade, como ela colocou, né? Em todo o lugar, seja particular, seja pelo SUS. O que importa realmente é você ir, né? Ir para falar das suas emoções, te entender, falar dos seus sentimentos e que nada passa desapercebido, né? Os progressos que você faz, que não passa desapercebido, as situações que precisam ser resolvidas, é muito importante, né? Essa ajuda profissional. Então, a ajuda do psicólogo é um caminho. Claro, existem casos que precisarão ser encaminhados, existem casos que talvez terão que ter ajuda conjunta de um outro profissional, sim, mas esse primeiro contato é muito importante. Ju, quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar esse nosso momento, essa primeira live? Inclusive, pessoal, antes da Ju falar alguma coisa, nós vamos fazer essas lives quinzenalmente, né, Ju? Com certeza você será convidada novamente para falarmos, né? Obrigada. A cada quinzenal nós vamos ter um tema diferente. Hoje tratamos a ansiedade, mas falaremos sim sobre síndrome do pânico, falaremos sobre transtorno obsessivo compulsivo, sobre estresse, enfim. Tem muitos assuntos que estão aí talvez diretamente ligados com você, que você tem dúvida. Nós vamos falar sim aqui nesse momento no Facebook, no Instagram da comunidade Graça e Misericórdia. Mas, Ju, gostaria que você ficar à vontade, né? Se você quiser falar mais alguma coisa, alguma dica, algo que você acha importante para a gente fechar esse momento. Pessoal, quero dar a dica, né? Não espera desmoronar. A ansiedade está muito ligada a relacionamento, a casamento, filhos, família em geral, bem-estar, convivência social. Não espera que tudo desmorone para você procurar ajuda. É melhor procurar ajuda no início. O psicólogo está aqui, né? Nós não temos julgamento dentro do setting terapêutico. Nós não queremos saber se lá fora os padrões sociais exigem alguma coisa. A única coisa que nós esperamos, né, é a sua abertura para você conseguir desenvolver uma evolução dos teus sentimentos e das tuas emoções. Eu falo muito para o pessoal, né? Se até ontem você estava sozinho, agora nós estamos juntos. As respostas não estão aqui em mim ou na Elaine. Nós somos os facilitadores. E descobrir esse eu é uma descoberta maravilhosa. Terapia para os fortes, né, Elaine? Porque mexe. Quando e quando tornamos autênticos, quando tornamos dono das nossas escolhas e reconhecemos as nossas fraquezas, nada nos abala com tanta facilidade, porque quando eu sei o meu ponto fraco e estou em trabalho, né, estou nesse processo de crescimento, eu aprendo a lidar com isso e aprendo a impor limites, a saber lidar com algumas questões. Então, assim, procura ajuda. Nós estamos aqui de braços abertos, qualquer coisa que vocês precisarem. Agradeço pela possibilidade, né, de estar presente com vocês, juntando, né, fé e razão e ciência com um terço na mão, que é nosso, né, Elaine? Mas Verdade. que Deus possa realmente tocar o seu coração para estar em encontro com você. A prioridade no momento talvez seja você e você está fugindo disso. Né? Então, obrigado pela possibilidade de estar aí. Desculpa as idas e vindas da internet, que eu estava testando a ansiedade desse povo para ver se era ansioso. Com certeza, Ju. Olha, nós que agradecemos, né? Vamos fazer essa oração final, pedindo mesmo para Deus abençoar você, sua vida, seu trabalho, né? Que com certeza ajudou muito cada um de nós. E é interessante porque não porque nós somos psicólogas que a gente também não precisa trabalhar as nossas emoções. Então, falando com vocês, muita coisa vinha em mim que eu falava, meu Deus, eu também preciso trabalhar isso.
Então, é muito importante isso. Então, Ju, quero agradecer de coração a sua disponibilidade. Como eu disse, vamos te convidar mais vezes para que a gente possa partilhar esses bons momentos aqui. Peço para que vocês, né, continuem aí. Vamos estar divulgando a nossa próxima live. Caso você tenha algum tema que você gostaria de ouvir, de entender, pode colocar aí nos comentários na própria divulgação, que nós vamos estar atentos a isso e a gente poder partilhar daqui 15 dias. Agradeço a todos que participaram conosco, aos que não puderam ficar até o final, aos que vão assistir essa live em outros momentos, né? E para você que ficou conosco até aqui. Então, nós vamos fazer essa oração, já consagrando a nossa vida, tudo que nós somos, nas mãos de Deus, de Nossa Senhora, para que nós possamos, né, aprender a trabalhar as nossas emoções. Eu acho linda uma canção do Padre Zezinho, né, que fala qual que é o segredo para ser feliz. É amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, sentir o que Jesus sentiu. E sabe o que isso significa? É a gente trabalhar as nossas emoções, porque Jesus era perfeito em tudo, né? Ele é o nosso maior exemplo aí de psicólogo. Então, ele, por ser perfeito em seus sentimentos, em suas emoções, né? É lá que nós queremos chegar, também nessa perfeição. Mas como somos humanos, precisamos de ajuda. Como a Ju disse, não deixe de procurar ajuda, não deixe tudo desmoronar, não deixe que a ansiedade acabe com a sua vida, né? Você pode acabar com ela antes, buscando uma ajuda profissional, né? Então nós vamos rezar agora, pedir para que Deus e Nossa Senhora possa abençoar sua noite, a sua vida, e já consagrando também a vida da Gisele nas mãos de nossa mãe, para que ela possa continuar abençoando. Rezemos então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, fruto do bendito é o vosso fruto do vosso Jesus. ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Ju, um beijo. Deus te abençoe, minha querida. Um abraço a todos. Estamos à disposição no que precisarem. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau.